jovem para o jovem, discurso sujeito na pastoral da juventude do Brasil. Né? Antes de passar a palavra ao Edilai para que possa já apresentar o trabalho, quero já registrar aqui meu agradecimento à presença de todos, né? E agradecer aqui a Grença por ter aceitado, né, compor a banca de defesa. Ela que já participou e contribuiu muito nos anos de publicação, né? E a professora Kátia, né, da Faculdade de Letras de Goiânia, que é o membro externo, né, que vem para fazer a avaliação aqui, né? Então, pelo protocolo, né, o Edilai tem até 30 minutos para fazer a exposição do trabalho. E aí, em seguida, cada professor tem também o mesmo tempo, né, para fazer a exposição, e na sequência o Edilai também o mesmo tempo para responder, comentar, né? E eu vou propor, antes de começar, que cada um faça a sua exposição completa, né? Pode ser, tá? Que cada um faça a sua exposição, e aí você fica ao final para ter o tempo depois para comentar, para não fazer o bate-volta, né? Talvez organizando assim seja mais dinâmico, e também você pode organizar melhor, pode ao final da fala. Bom, só podemos começar, tá? Acho que faltam completar uns 20 minutos e eu vou sentar. Boa tarde a todos e a todas. Obrigado pela presença. Bem, Cátia, obrigado por aceitar o convite. Leitura do trabalho para fazer presente. A Cátia já esteve presente no seminário no ano passado, veja nas contribuições de trabalho, e inclusive mostrou melhor o desenvolvimento da pesquisa. Se eu estiver falando baixo, tá, vocês podem dar um toque. Não precisa do microfone, não, né? Ok. Eu nem mencionei nosso minuto. Está dando para ouvir, Então, o tema dos jovens para os jovens, discurso e sujeito na pastoral da juventude do Brasil. Esse tema deve-se à composição do corpus e é formado por 2 documentos da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e num documento há um discurso que é elaborado, segundo o próprio documento, com a participação dos jovens, e no outro documento o discurso é elaborado prioritariamente pelos bispos e os líderes da juventude no trabalho com a pastoral da juventude do Brasil. O objetivo é analisar a construção do discurso da pastoral da juventude, tendo como viés a análise do discurso de linha francesa, e aí avaliar a constituição do discurso em 2 décadas, priorizando, já vou ressaltar, a década de 1980, o documento 44, conforme eu vou apresentar, e aí outro documento que é do início do século XXI, o documento 85. São estes 2 documentos. O documento 44, Pastoral da Juventude no Brasil, publicado em 1986, vocês podem observar, ele tem uma capinha verde, né? Ele faz parte da coleção de estudos da CNBB, e segundo a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, os documentos da edição verde, que eles chamam, são documentos ainda considerados provisórios, cujas reflexões e estudos não são permanentes. Então, esse documento ele começou a ser estudado desde 1983, trazendo reflexões sobre a evangelização da juventude no Brasil, desde os anos de 1960 e 70, conforme vocês vão ver quando falarmos sobre a Constituição do Trabalho, e culmina na publicação desse documento e aponta diretrizes para a evangelização da pastoral da juventude no Brasil. O documento 85, publicado em 2007, já da edição azul da CNBB, é um documento definitivo. A coleção azul da CNBB são documentos que são publicados com reflexões definitivas, orientações definitivas da CNBB. Já podem observar o próprio nome do documento
Evangelização da Juventude, Desafios e Perspectivas Pastorais, documento da CNBB. É um documento que aponta diretrizes para a evangelização de todos os movimentos de juventude dentro da Igreja Católica no Brasil. Nós podemos observar que a Pastoral da Juventude, em 86, era a organização que reunia todos os movimentos de evangelização da juventude. Já em 2007, o documento 85, ela é uma parte desses movimentos que trabalham com a evangelização dos jovens. Então, no primeiro momento, na primeira sessão, denominado Nascedouro da Pastoral da Juventude, a Igreja se faz jovem. A primeira sessão ela é prioritariamente histórica, justamente para a gente resgatar aí os aspectos que contribuem para a existência da Pastoral da Juventude e que influenciam a elaboração do discurso da Pastoral da Juventude, especialmente no final da década de 1970, início de 1980. Então, a primeira subseção, um olhar sobre a Igreja de 1920 a 1940, a ação católica. Nesse momento, a Igreja Católica, ela discute a sua ação evangelizadora, começa aí a repensar a sua prática, porque desde 1910 havia surgido igrejas evangélicas no Brasil. Com isso, o catolicismo já não era tão forte quanto era até o final do século XIX, quando o Brasil era um país católico. Com a proclamação da República e a promulgação da Constituição, que diz que o Brasil é um país laico, aí o catolicismo começa a entrar em declínio nesse período. Então, as ações de 1920 a 1940, quando surge a ação católica, é no sentido de abrir a participação da Igreja Católica. E aí, nessa época, vão surgir os movimentos de juventude, preconizados principalmente pelo cônego Joseph Cardin, que influencia aí a criação dos trabalhos com juventude em todo o Brasil e em todo o mundo. Vai influenciar também os primeiros movimentos de juventude no Brasil. Destacam-se nesse período a JOC, Juventude Operária Católica, e a JUC, Juventude Universitária Católica. E depois, militantes dessas duas organizações vão contribuir na formação da Pastoral da Juventude. Em seguida, a gente aborda Juventude e Participação, 1968, os jovens se fizeram ouvir. Por que abordar especificamente o ano de 1968, depois de passar pelas décadas de 50 e 70? Porque nesse momento, para a participação social e política da juventude, esse ano torna-se um ícone para as organizações sociais. No Brasil, a ditadura militar, já com 4 anos de existência, torna-se mais forte ainda com a instituição do AI-5 ali em dezembro, no final do ano de 1968. Há uma forte organização governamental aí, representada pelos militares contra os comunistas, e destacam-se em 1968 as organizações dos jovens estudantis, dos intelectuais e alguns artistas. Nós vamos abordar isso nessa questão. Depois a gente abre um espaço para o maio de 68 na França, que também é marcante nesse momento histórico e também influenciou as organizações sociais, as lutas contra a repressão, as lutas pelos direitos da juventude, especialmente na Europa. Na sequência, a gente trabalha um tópico priorizando os anos de 1970 e 1980, falando do surgimento da Pastoral da Juventude no Brasil. Nessa época, as juventudes católicas já não estão tão fortes. Os militares, no início dos anos de 1970, com a mão pesada da ditadura militar,
influenciam as organizações, todos nós conhecemos essa história, né? E a Pastoral da Juventude, influenciada pela teologia da libertação, é fundada ali no final de 1970, quando também os militares já sinalizavam para o fim do governo militar e a redemocratização do país. Com isso, os movimentos sociais ganham força, a teologia da libertação, que vinha em crescente ascensão desde o início dos anos de 1970, torna-se uma nova opção dentro da Igreja Católica, e aí, além da Pastoral da Juventude, outras pastorais sociais e as comunidades eclesiais de base, oriundas da teologia da libertação, ganham força junto a essa organização. E depois a gente explora o processo de formação da Pastoral da Juventude, abordando um pouco da sua proposta pedagógica de educação na fé, e falando também sobre a importância de uma igreja popular para a redemocratização do Brasil e a transformação do discurso da Igreja Católica. Os anos 80 são marcantes porque a Igreja Católica vive em dois momentos importantes. Essa abertura política da Igreja, com a participação social, diversos movimentos sociais, eles surgem dentro da Igreja, e aí, no final dos anos 80, começa a entrar em declínio, em um descenso aí, essa abertura política, justamente porque crescem os movimentos chamados neopentecostais dentro da própria Igreja Católica, fazendo frente às igrejas evangélicas que vinham em crescente organização. E aí a gente fecha então a primeira sessão falando sobre os anos de 1990, abordando justamente essa mudança da Igreja Católica. Porque nesse momento político já não havia mais tanta necessidade de organização contra o Estado, contra a ditadura, já não havia mais, teoricamente, contra o que lutar, né? Então, volta-se a preocupação da Igreja para a questão pessoal, para a individualidade. E aí até a gente coloca como subseção: eis que surge uma nova Igreja. Já a Igreja sinaliza para uma transformação do seu discurso na quarta Conferência Episcopal Latino-Americana, realizada em Santo Domingo em 1992. E na segunda sessão, nós abordamos, ela é um capítulo denominado teórico, abordamos as questões teóricas da análise do discurso, da identidade e da juventude. No primeiro momento do capítulo, um olhar histórico sobre o surgimento da análise do discurso. A gente faz um caminho histórico de avanço do neopentecostalismo, no nosso entendimento, é influenciado também pelo avanço do neoliberalismo no mundo todo, e aí a primazia do capitalismo com a queda do muro de Berlim, embora a gente não aborde isso no trabalho, né? E o fim do socialismo em alguns países fora. E depois trabalhamos com as posições do sujeito ocupadas pela Igreja Católica e pela Pastoral da Juventude e os discursos produzidos em diferentes momentos históricos. Então, assim a gente divide o nosso trabalho em 3 sessões, conforme apresentado. E aí, ao trabalhar com as análises, conforme colocado nos 2 últimos subitens, nós trabalhamos com enunciados coletados dos corpos. Inicialmente, a gente cria um quadro com enunciados do documento 44, buscando perceber como o jovem é definido, é visto nesse documento. Como a Igreja propõe a mudança, a transformação da identidade desse jovem ao participar na Pastoral da Juventude. E o perfil identitário desejado pela Igreja. Por que um perfil identitário desejado? Porque nós trabalhamos em nossa pesquisa com documentos que apontam diretrizes, então apontam possibilidades. Como nós não trabalhamos com entrevistas,
nós trabalhamos diretamente com jovens ou adultos que foram formados ou evangelizados na pastoral da juventude. Então há um perfil identitário desejado, que pode ser alcançado ou não, né? Então, como que o documento 44 da década de 1980 define o jovem? Segundo ele, o jovem se encontra numa etapa em que fazem grandes opções que decidem o futuro da sua vida. Então o jovem está em profunda transição. São as grandes vítimas de uma estrutura social injusta. Essa é uma das definições sobre os jovens que aparece no documento 44. Em sua maioria, os documentos, tanto 44 quanto 85, definem os jovens como jovens de classe pobre, né? E então, através dessa definição do jovem, a Igreja propõe apoiar os jovens, principalmente das bases populares. Aí, se a gente observar que são excertos tirados do documento de 1986, fortemente influenciado aí pelas lutas políticas, a tomarem consciência da sua condição de marginalizado. E aí o documento ele não faz distinção de há jovem marginalizado e jovem não marginalizado. Ele coloca como se todos os jovens fossem marginalizados. E aí, o que a Igreja propõe fazer? Que perfil de jovem ela deseja construir, imaginando que após participar da pastoral da juventude, esse jovem será os jovens convocados a desenvolver um amor pessoal e comunitário a Jesus Cristo, consagrando a própria vida à construção do reino de Deus. E aí, essa definição aí de reino de Deus, como é que seria? Para nós, em alguns momentos, o reino de Deus está nos céus. O documento 44, essa construção do reino de Deus seria a construção de um reino de justiça, em alguns momentos apresenta assim, a construção da dignidade, da vida digna, os direitos sociais à maioria dos povos, e especialmente a juventude, né? E aí outro recorte que a gente fez no nosso trabalho foi apontar fragmentos dos dois documentos, percebendo aí a transição desse discurso nas duas épocas. No documento 44, a proposta da Igreja impulsionar o jovem para que, na medida em que ele evangeliza, que ele também evangelize e transforme o seu meio específico. No documento 85, afirma que a responsabilidade de anunciar Jesus Cristo e seu projeto aos jovens convoca-nos a uma constante vigilância. Então, aqui convoca o jovem a transformar o seu meio específico, o seu bairro, o seu local de trabalho, a sua casa, transformar as estruturas sociais. Já que o jovem, ele é convocado. Então, a responsabilidade de anunciar aos jovens. Então, o jovem é colocado aqui como sujeito passivo, né? E aí, trabalhando com quadros dessa forma, nós fizemos alguns recortes somente para vocês terem um norte sobre a metodologia utilizada. Mas no trabalho todo há os quadros completos, de equiparação dos dois discursos de cada documento, e também o quadro completo sobre a definição do jovem, a proposta de mudança e o perfil identitário desejado desse jovem após passar pela pastoral da juventude. Então, o que nós percebemos ao desenvolver a pesquisa? Que as ações de evangelização, elas enquadram a prática discursiva visando ajustar essa prática discursiva ao contexto que faz parte dessa prática. Assim, na década de 1980, a sociedade como um todo tinha muito mais anseios políticos sociais
Então havia uma preocupação com o coletivo, e o discurso da Pastoral da Juventude é voltado para o coletivo, para a participação social. No início do século XXI, com o crescimento do neopentecostalismo e o avanço das igrejas evangélicas e o avanço do neopentecostalismo dentro da própria Igreja Católica, há uma preocupação maior com as individualidades, com a pessoa, com o sujeito que vai fazer parte disso. E aí, se a gente observar agora que está na mídia a visita do Papa, o encontro do Papa com os jovens, nas falas da juventude, a maior parte do tempo é essa preocupação. Para mim, a grande marca desse momento é a exploração do namoro santo, né? Que vai, até em muitos momentos, de encontro com a realidade social. Então, a Pastoral da Juventude, nós percebemos que ela deseja que o jovem, ao participar da pastoral, adquira um saber que lhe ofereça elementos para uma análise social, para uma avaliação da sociedade da qual ele faz parte, e que ele participe na igreja e na sociedade também, especialmente na década de 1980. Mas para isso, ela precisa aceitar, a juventude precisa aceitar os ensinamentos cristãos católicos. Ele pode ser, ele é, segundo a própria igreja, um jovem livre para aderir ou não aos ensinamentos da igreja, da pastoral. Mas para ele participar de outras organizações, ele precisa aceitar também os ensinamentos cristãos católicos. Portanto, os enunciados reproduzidos nos documentos constituem os jovens em sujeitos históricos que são preparados para a pastoral da juventude, para atuarem na pastoral da juventude, para atuarem também na sociedade. O processo de subjetivação desses jovens prevê um outro modelo, uma outra identidade juvenil. E depois dele estar dentro da pastoral da juventude, ele vai passar por esses processos de mudança, de transformação, de constituição de subjetividade. E aí, ao atuar na sociedade, ele será um outro jovem, desde que ele siga os ensinamentos cristãos que são propostos pela pastoral da juventude. Então a gente percebe aí, ao findar essa parte, pelo menos da pesquisa, que o documento 44, o discurso da década de 1980, fortemente atravessado pelo discurso político, e o discurso do século XXI, fortemente atravessado pelo discurso neopentecostal, tendo em vista também as condições de produção desses discursos. E aí as referências bibliográficas utilizadas em nosso trabalho, embora não dê para vocês lerem, né? Elas estão todas aqui para referenciar. Quem tiver acesso ao trabalho vai poder olhar com mais calma, né? Com condições de ler. E a gente analisa dizendo que o discurso, ele comanda, reprime, persuade e organiza. Seus efeitos sobre o conhecimento podem ser, assim, efeitos de poder. Obrigado. Lembrou bem. Mas vocês todos poderão conhecer que a partir de amanhã já vai estar no YouTube, né? Isso. Bom, eu dando seguimento aqui a... Então, se a gente não tem um saber que é exigido pelo local onde a gente está, aí nós somos crianças diante daquilo ali, né? Se as pessoas colocam o outro que tem saber, exerce esse poder e nos colocam num lugar, né, infantilizado mesmo. Vou te explicar, né? Tá.
Né? O outro, então, da evangelização, eu fiquei pensando, isso é ser criança. Porque se é para evangelizar, né? Eu posso ser adulto e tal, mas aqui eu não conheço e age comigo assim, né? Você não conhece. Por exemplo, a palavra de Deus, e aí, né, vem assim aquela coisa carinhosa, de paciência, como um recurso mesmo, persuasivo, né, para te conquistar, mas é esse sujeito que é construído, né? Então, no documento 44, a gente tem aí uma relação à militância, no 85, a discípulo, né? Você trabalha isso. Então, no 44, né, tem sujeitos adultos que devem lutar, enfrentar os problemas. E no 85, eu tenho sujeitos crianças que devem ser catequizados, evangelizados, né? Então, assim, isso aqui é que me fez pensar. Depois, o seu quadro que começa aí na nossa tem tudo. Porque é esse que você tem que saber. Veja que amarra com aquela ideia também da criança, do outro que vai à luta, que age. O que eu não vejo esse outro, né? Perspectiva de futuras pesquisas, né? Quem seria esse jovem hoje, né? E outra coisa, o que você mostra aqui, né, é muito forte, né, desse jovem, desse discurso religioso. Aí eu fiquei pensando num trabalho que tomasse como objeto outros discursos e olhasse o atravessamento desse aqui do religioso. Tanto de um que está marcado pelo documento 44, como pelo outro. Né? Mas em outras práticas, em outros discursos, em outros lugares. Né? Por exemplo, na política, porque a gente viu, né, um retorno a uma época anterior ali, com esses movimentos, né, com muito mesmo, né, para chegar a essa organização. Né? E a gente vê que é uma coisa que você está tomando, né? É você que está dando as ordens ali, né? Alienado, que nós denominamos verticalizado, e que ele se preocupa somente em rezar, ver, o Deus no céu e o homem na terra. E a gente foi, durante a pesquisa, percebendo justamente isso. Que também, mesmo que você participe da Pastoral da Juventude, de outros partidos políticos, de outros espaços, você não é alienado. Você acaba se alienando porque você segue essa linha de pesquisa, raciocínio, pensamento, né? Talvez faltando Eu te prestei, você está ganhando, é um empréstimo. Cátia, um prazer estar com você, numa banca. Espero que a gente se encontre mais vezes. E do seu trabalho, eu acho que eu posso partir, não vou partir da evolução do seu projeto, não. Né? Eu acho que você conseguiu se colocar bastante daquele momento, mas do seu trabalho na qualificação. Eu vou tomar ele como parâmetro para essa versão que você entregou. Eu acho que você entregou uma versão muito bem desenvolvida, né? Eu vi uma tremenda calhorda em você na qualificação. Eu bati com vontade, né? Um desejo de machucar. Falei, o que é isso que você me apresentou? 3 trabalhos em um, né? Cheguei a comentar, falei, parecia que eram 3 trabalhos de final de disciplina, montando um capítulo, né? Sem conexão nenhuma. E agora, esse texto aqui me fez ficar tão contente, né? Em relação ao desenvolvimento. Eu que acompanhei esse desenvolvimento. Eu achei muito legal. Parabéns pelo trabalho final realizado. Parabéns para o Tony também. Porque
dá para perceber que você conseguiu se deslocar daquele lugar inicial, né, de participante da PJ, né, um monte de documentos da PJ. E eu acho que não foi fácil para você fazer esse deslocamento, mas a gente percebe que conseguiu fazer esse deslocamento. Então, eu fico muito contente com esse trabalho final, com a liberdade, né, de esticar com você ontem dizendo, delícia de texto, finalmente, né, com essa liberdade, que realmente eu gostei muito do que eu vi. Eu vi, nossa, aquele trabalho de qualificação eu nem lembro mais como que ele era, né, isso é muito bom. Sabe que eu não entendi? Agora, isso fica nítido se a gente for, se eu vou olhar na entrevista, né? Para responder isso, tentar escrever com uma cara, de os convidados. O que me motivou a pesquisar essa palavra juventude foi justamente essa capacidade que a pastoral, que a gente imagina, que a pastoral da juventude nos dá, de ver o mundo de uma forma mais crítica, de ter uma formação para atuar não somente na igreja, mas em todos os outros estados. Em alguns momentos, como você diz, eu sou traído pela minha formação, né? Não deixei que eu saia de mim, embora eu tenha saído dela, como você mesmo disse. Mas o que me levou a pesquisar foi justamente isso, a impressão de que a pastoral da juventude forma pessoas com a capacidade crítica, com os outros movimentos pastorais, movimentos de juventude, sejam eles de origem for, eles influenciam, eles têm a tendência a alienar. E o nosso olhar